Tudo bem com vocês? Aqui tudo jóia. Atrasamos um pouquinho hoje, por causa do YouTube novamente. E já viu, né? Não é fácil. E vocês estão bem? Hoje o tema vai ser extremamente inteligente, aliás, como todos, né, gente? Vamos combinar que eu pego os temas legais, um tema que nós estamos precisando, tanto como autoajuda, principalmente como autoajuda, né, que é o meu trabalho, é um negócio muito bacana, e agora está sendo tudo renovado, vocês não sabem. Está vindo muitas informações, informações impressionantes que a pessoa, você não precisa mexer em tudo, você vai de um ponto certo, pá, vem tudo de uma vez só, assim, aos poucos, lógico, mas as informações, elas vão vindo. É algo impressionante o que está acontecendo. Eu estou amando, né? E como que eu percebi? Chama os amigos, chama todo mundo, até os inimigos, vocês chamam, que aí ele pode ser inimigo, entendeu? Vai falar assim, nossa, você não é meu inimigo, você acabou de me chamar para ouvir essa pessoa, se falar essa velha, eu vou ficar brava, hein? Essa pessoa tão legal, que informação legal, né? Então, o que é que eu quero falar antes de dar o tema? Quando eu fui auto-iniciada, porque eu sou auto-iniciada, foi em 1984, e naquela ocasião, eu vou chamar a Maju para cá, né, Maju? Agora não tem mais o coisa lá, né? Maju, você dá uma chegadinha aqui? Não precisa mais ficar lá. Então, a Maju, a gente chama, que é tudo à vontade, né, Maju? Pode ficar. E... Oi? Não está entrando? Vamos ver. Agora entra. Aí, quando eu fui auto-iniciada em 1984, o que aconteceu? Depois de mais ou menos um mês que eu estava passando pelos processos, pelos procedimentos, eu percebi como eu fui concebida. Eu já contei essa história várias vezes, trocentas mil vezes. Olha lá, estão pedindo para a gente chamar os amigos, todos para assistirem, porque hoje vai ser muito interessante mesmo. Aí, depois de um mês e pouco, e tudo acontecia assim, no calar da noite. O calar da noite, para mim, era o começar a resolver a vida. Eu comecei a ter visão. E a visão que eu tive, quer dizer, não foram visões, foram memórias que vieram como uma tela mental. E com voz, com som, com tudo. Como eu fui concebida. Já pensou? Eu vi tudo, gente. Né? Meu pai chegando, aquelas coisas todas. E não adianta, porque eu não nasci de uma couve-flor, né? Eu vi tudo. Vi tudo. E quando eu me percebi deitada na cama, eu estava numa posição fetal, totalmente, eu estava desse tamanho. Na época eu era mais alta, eu tinha 1,70 m de altura, agora eu já estou com 1,67 m, diminuiu um pouco, né? Eu tinha 1,70 m de altura, mas eu estava desse tamanho na cama e eu queria me soltar, não conseguia. Eu queria, porque eu comecei a ver, mas eu queria sair daquela posição. Eu não queria aquela posição mais, eu não conseguia. E depois de um tempo que me veio, todas as informações vieram, eu percebi o que aconteceu. Não vou contar agora, porque um dia eu vou dar aqui, não vai demorar, nós vamos ter um grupo de estudos, tal, e vamos comentar todas essas coisas.
Fui perguntar para minha mãe. No dia seguinte, porque eu não aguentava, não ia acordar ela aquela hora para perguntar. E ela começou a ficar brava comigo. Ela falou, você não tem mais o que fazer, você já está ficando louca, eu vou te internar, vou avisar. Que você... E dando aquele show, sabe aquele show da queimadura, todos aqueles shows? E daí a pouco ela pegou, eu falei, mãe, por favor, a senhora viu o que está acontecendo comigo. E é uma coisa que às vezes vai me ajudar muito, muito, muito. Pode falar, eu sou hoje uma mulher, eu não vou ter problema nenhum. Aí ela falou, foi assim mesmo. E ali me veio toda a informação. Eu deixava de ser eu, para ser um implante. Trazido pelo óvulo da minha mãe e pelo espermatozoide do meu pai. Estavam as duas coisas unidas. E há pouco tempo, isso foi despertando novamente em mim a ponto de eu começar a perceber tudo que estava acontecendo. E quando despertava esse tipo de coisa do que estava acontecendo, eu não tive outra alternativa eu não tive outra alternativa a não compreender que aquele era o motivo de várias atitudes que eu tinha, de várias sensações que eu tinha, aquele era o resultado destas minhas sensações. Então, gente, não adianta nós queremos fugir de uma situação dessas. Por quê? Fugir de uma situação dessas é fugir da vida, é fugir das nossas necessidades, é fugir daquilo que nós mais precisamos. Fugir da vida, do que a vida nos proporciona, é fugirmos de nós. A partir daquele momento, eu comecei a ter muitos insights sobre traumas, sobre problemas eu me sentia assim, sabe? Como se fosse uma pessoa sozinha na vida, como se eu não tivesse ninguém, como se qualquer situação me machucasse, eu me sentia desprezada porque veio uma situação muito semelhante na concepção e eu achava que não tinha um companheiro, que não tinha um homem, apesar de eu ter namorado, ter essas coisas todas, cheguei a ter noivo, eu achava que eles não gostavam de mim. Então, o medo de eu perdê-los era muito grande. Como eu tinha muito medo de perdê-los, o que eu fazia? Antecipava a perda. Antecipava a perda. E devido tudo isso ter dado problema mais sério para mim, eu não consegui engravidar. E foi por isso que eu separei de uma pessoa que eu já estava com tudo praticamente encaminhado. E por que eu não consegui? Porque eu descobri com o médico, pois eu tinha relações, eu transava, e por que eu não engravidava? Nunca fiz tabela, nunca tomei anticoncepcional, né? Como eu tinha um parceiro único, não precisava ficar me preservando, naquela ocasião não tinha AIDS, não tinha essas coisas. E eu ficava à vontade, até que te bateu na minha cabeça, por que eu não engravido?
E foi quando eu fui ao ginecologista, que era da família, era meu, tal, de todos. E chegando lá, doutor Otorino, nunca esqueço dele, eu falei para ele, né? Ele sabia já, porque ele já acompanhava, ele falou assim, olha, eu nunca quis te falar. Naquela época não tinha ultrassom ainda, estava começando a sair. Ele falou, eu não quis te falar, mas agora eu vou te falar. Sabe as cólicas menstruais que você tem? Tudo isso que você tem é por causa do ovário. Quando o teu óvulo cai, ele quebra. Você não vai engravidar. O não engravidar, para mim, naquele momento, veio um alívio, ao mesmo tempo que veio um peso. Por quê? A pessoa com a qual eu estava saindo na época, estava tendo esse relacionamento de um namoro bem firme e tal, ele tinha o sonho de querer ter filhos. E ele dizia assim para mim, olha, vai vir com o teu nariz, vai vir com a minha boca, vai vir com o teu olho, vai vir com a minha, vai vir com o meu cabelo. Assim, fazendo, né? Se for menino, vem assim, se for menina, vem assim. E aquilo me calou tão fundo que dali eu disse o seguinte para mim mesma, e eu cumpri o que eu disse, eu falei, eu não tenho mais ninguém a não ser eu nessa vida. Não vou frustrar ninguém de ser pai, não vou me frustrar em não ser mãe. E talvez, diante de tantas coisas que estão acontecendo comigo, isso foi antes de eu ser auto-iniciada, foi me lembrando, tá? Foi 1 ano, 2 anos antes. E eu prefiro, daqui para frente, viver minha vida como ela é. Eu fiz agora um pequeno resumo da minha vida, do meu histórico, e ali, aos poucos, fomos encerrando e nunca mais eu tive um compromisso sério com ninguém. Então, a vida para mim era assim, aproveite ao máximo, não se apegue, conviva. Enquanto der para conviver, você convive na boa, curte, sem fazer nada de pressão, cada um na sua, e é assim que eu vivo até hoje. Cada um na sua, deixa cada um, você faz, né? Nada de ter obrigações e se dedique ao máximo a alguma coisa boa que vai vir para você. Quando junto as duas coisas, a informação que eu tive, que eu me vi, né, no ato da concepção, e essa informação, as memórias foram vindo, eu cheguei a uma conclusão. O momento da nossa decisão é quando nós descobrimos o que o óvulo estava enviando, porque o óvulo tem memória, ele está vindo, é uma célula com memória, são células com memória, né? Eles têm a princípio, e o espermatozoide também, é memória. Eles vieram naquele momento contando um para o outro o que estava acontecendo e como eles estavam se sentindo e o que eles estavam fazendo ali. Qual era o objetivo? Era algo de prazer? Sim, mas de ambos, não sei. Era uma questão de obrigação da mulher ou do homem querer chegar presente? Pode ser. É alguma coisa esperada? Nossa, eu vou ficar muito feliz porque o filho é tudo para mim, ele vai fazer parte da minha vida? Não. Então, aquilo dá um certo apego. Então, Arne, tudo isso vai acontecer quando que a pessoa se sente bem? Quando vem naturalmente. Dentro de uma relação natural, sem expectativas de nada. Ai, eu preciso engravidar, eu tenho medo de engravidar, ai, será? Ai, ela vai me enrolar, ai, eu preciso... Não. Ou de alguma forma, porque tem homens, gente, né, ainda mais, né, naquela minha época, que eles usavam as mulheres.
as esposas. Então, muitas vezes era como se fosse um semi-estupro. Não era estupro, mas era um sexo, né, bem violento. A mulher se sentia, sabe, como se ela fosse nada, imprestável. E quando tudo acontece na boa, não existe expectativa. Não precisa ficar evitando, não precisa ficar tomando pílula, não precisa ficar fazendo nada. Simplesmente ter a relação e se engravidou, que seja muito bem-vindo. Onde exista carinho de ambos, onde ambos não criem expectativas de nada e convivam numa boa. Você abre um pouquinho a janela? E convivam numa boa. Tá bom. A partir disso... Ai, não, tá vindo barulho, né, Ju? A partir disso... Só deixa um pouquinho, tá? Obrigada. A partir disso, eu comecei a chegar muito próximo nos tratamentos que eu fazia. Passou o tempo, terapia, tal, iniciação. Eu chegava muito nas zonas abissais. Mas eu não sabia que ia além das zonas abissais. E depois vou contar um segredo para vocês. Continua assim? E depois eu vou continuar, sabe? Vou contar um segredo para vocês, que é o seguinte. Existe realmente muito além das zonas abissais, não só em nós, como também nos oceanos. E eu já tenho uma live que eu falo a respeito disso. Então, daqui a pouco eu chego lá. E o que aconteceu indo muito além das zonas abissais? Foi quando, há pouco tempo, há mais ou menos um mês e meio, me veio assim: você vai até as zonas abissais, você vai até a junção do casal, mas você não está mexendo com a memória do óvulo e com a memória do espermatozoide. O espermatozoide é o homem inteiro, é a memória, é o que ele tem ali. Não é só aquele momento, existe todo um procedimento que envolve ele de vida. E ele também veio concebido de uma certa forma, né? Da maneira como foi. A mesma coisa a mulher. O embriãozinho, ele já está, né? Com a memória de que um dia ele pode ser embrião naquele óvulo e naquele espermatozoide. Já tem essa mensagem. E essa mensagem vai vir com uma característica de memórias cerebrais, uma característica que vai dizer quem você é, de onde você veio e como você está. Tá bom? Aí então é que vem o resumo da ópera. Quando você pensa que já viu tudo e não conseguiu resolver, o que acontece é que a coisa está tão profunda que as zonas abissais, elas têm mais uma profundidade. E essa profundidade é aquilo que fica escondido dentro de nós. E quando nós trazemos ela à tona, resolve todos o seu problema. Lógico que você vai ter um momento de raiva, outro momento de alegria, outro momento disso, mas você não vai carregar mais ninguém dentro de você, porque não cabe. Como o óvulo estava carregando e como o espermatozoide estava carregando. Vocês imaginem duas situações com famílias, com tudo diferente. O que não veio ali. Então, quando nós vamos além, nós conseguimos ajudar muito as pessoas, a ponto agora de contar o que eu vou contar para vocês.
Eu atendia muitas pessoas, muitas mulheres que eu digo, vai, 10% dos meus atendimentos, a mulher vinha com vaginismo. Ela vinha com vaginismo, tinha toda aquela, sabe, todos aqueles desejos, tudo aquilo, sabe, aquele romance, aquele tesão, todas aquelas coisas, de repente, no momento da penetração, pá, ele não conseguia entrar, não havia penetração, a vagina gruda, fecha literalmente. E durante anos, a gente, sabe, fui tentando ajudar, até que alguns casos resolveram e outros não, outros ficaram assim. Mas a pessoa falou, não, se ajudou muito, arrumou a cabeça, tal, homem também. Mas teve casos que resolveu mesmo, né? Mas resolveu assim, depois de fazer uma série de exercícios, disso e daquilo, não uma penetração profunda, mas pelo menos uma gravidez veio, ponto. Aí, o mais interessante, quando eu atendi depois disso, então hoje eu posso revelar, porque também ninguém sabe quem é, só eu que sei, a pessoa sabe, veio um caso semelhante, vaginismo. Tá? E foi quando me despertou isso. Vocês vejam bem, de onde vem esse caso nessa pessoa? Tinha o ginecologista na família, o homem, que era o que tratava, que era da família, e tratava da mãe dela. Muito próximo, quer dizer, até aconselhavam ela a ir a um outro ginecologista, trocar de ginecologista para não dar. Mas ela ia e ela não via nenhum conflito. Mas o conflito estava nele. Estava nele. Porque naquele momento, assim, despertava algo nele, né? Porque ele estava tratando de alguém muito próxima e que ele não podia tocar naturalmente. Mas como ginecologista ele poderia tocar. E essa informação acabou passando para a mulher também, por osmose, como a gente diz, por interação, acabou passando, porque chegou uma hora que ela pensou assim, será que ele, sabe, porque às vezes eu vejo ele tão tenso, será que ele está sentindo alguma coisa? Estava. E ela tinha razão. E naquele momento ela começou a se recolher. Ela começou a se fechar. Porque ela estava fazendo um tratamento, ela tinha, parece que como é que se diz? É um sebo que dá, que dá bem na virilha, eu esqueci o nome agora, Barbaterline, não, é um negócio ali que enche de pus, inflama, depois precisa dar um recorte para tirar, e precisa, né, fazer a drenagem, não sei o que. Não passou muito, essa pessoa casou, engravidou e teve essa filha que veio fazer consulta comigo. O caso vaginismo. Foi aí que eu comecei a me lembrar do óvulo, da memória, do espermatozoide. Quando eu revelei isso para ela, eu falei, olha, mas veio espontâneo. Aí eu falei, aconteceu isso. Teve alguém que tratou da sua mãe, que era alguém muito próximo da família, ou não, mas alguém muito próximo. E aí a mãe percebeu, ela falou assim, sim, essa pessoa que cuida de mim também. Aí eu falei, aí está o motivo do teu vaginismo. Já veio, você foi gerada com óvulo nessa memória. Nessa memória. Porque aquilo ficou contido dentro da mulher.
Eu não vou também muito além, ficar explicando mais coisa, tá? Eu estou falando muito assim por cima, teve as razões para acontecer isso, e aí ela entendeu. Quando ela entendeu, depois de 2 semanas, ela permitiu a relação. Engravidou. E eles têm um filho lindo, maravilhoso. Então, gente, aí está uma história para vocês. Lógico que ninguém sabe quem é, porque é uma coisa muito... Nem quem está aqui também não sabe, porque não foi presencial. Eu atendo muita gente online. E tudo aconteceu na mais perfeita harmonia. Tudo. Hoje eu trato desse jeito. E dali, lógico que eu fui tratando outras coisas, sabe, outras situações, muita coisa na pessoa, porque aí vão criando focos, né? Vão criando informações nas células que partem desse princípio, mas deixam algumas marcas, e essas marcas vão formando aquele círculo vicioso. E muitas vezes essas marcas, além de formar aqueles círculos viciosos, vocês sabem que eu vou fazer uma próxima live falando dos fractais, que muita gente fala, será que vem de vida passada, vem de algum karma? Não existe karma, existem os nossos fractais, né? Que quando o teu espírito, ele entra nessa memória, o teu espírito, desculpa, gente, quando você vai acionar uma memória de alguma coisa que você já viveu em outra, você atrai aquele fractal, aquela memória. Não está na pineal, mas está lá dentro de uma rede neural. Os seus neurônios, eles têm aquela memória, sabe, que vai atrair, é o magnetismo que puxa. E de repente você percebe da onde vem aquilo, que é um fractal seu. Pode ter sido de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, sei lá, mas não é coisa, não é karma, não, já tem muita karma para acreditar no karma. Isso é uma coisa que vem da Índia, eles acreditam, eles vivem isso, eu respeito demais e mais da conta. Mas para mim é fractal, que praticamente é a mesma coisa, mas não vem imbuído com esse, porque eu vim com aquela pessoa nessa vida, foi isso que aconteceu, porque eu vim para... Não, ninguém veio pagar pecado, nós simplesmente atraímos a consciência. E muitas vezes jogamos essa consciência em alguma situação que vai nos atingindo, né? Bom, nós dei bastante informação aí para vocês. Eu não sei se tem várias pessoas que estão marcando aí, Neuza, Celina, Brasil, que gostaram, gostei da live, gostou da live, gostou da live. Gratidão a todas vocês, a todos vocês. Continuem assim. Qualquer informação, entre em contato pelo meu WhatsApp, ele está aí nos links, vocês vão no meu bio, já acionam lá o WhatsApp, que é o 11 99675 5250. Nós estamos fazendo formações de grupos em breve, muito breve. Vamos ter um grupo de estudos com 4 aulas cada tema. Então você se inscreve, você vai ter naquele tema 4 aulas, não, que não é aula, é discussão, é ideia, é o como é isso, para mim é assim, isso daqui vem da onde, nós podemos falar dos Atlantes. E outro segredo que eu vou contar para vocês, eu tenho uma live que eu estou falando da Atlântida e dos Atlantes, e ali eu digo assim, além, por isso que eu estou associando com as zonas abissais que eu falei lá, né? Além das zonas abissais,
existe ainda uma profundidade no oceano, ele não termina lá não, gente. Porque aquilo me vem imediatamente, eu tenho esses negócios de repente me virou alguma coisa na cabeça, e eu comecei a observar que tinha alguma coisa, e eu disse assim, são Atlantes que estão ali, e que de repente saíram daquela força, né, linda que eles tinham, daquela proeza, de curar vários, né? Eles poderiam se locomover de um planeta para o outro, de uma galáxia para outra, para ajudarem, que eles eram médicos do espaço, e alguns deles, né, de repente, por algum motivo, talvez alguma coisa que tinha já dentro da egrégora do nosso planeta, alguma memória que ficou. Isso foi na época de Noé, mas Noé já estava além disso. E o que aconteceu? Eles foram abduzidos, eles foram levados para essas zonas, além dos abissais. E vejo, no começo dessa semana, eu até mandei para o Romário, né, o que veio, que a NASA, sei lá, o Instituto não sei o quê, sabe essas coisas científicas bem fortes mesmo, descobriram que abaixo, que além das zonas abissais, existe mais 700 quilômetros de oceano. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu falei isso há tanto tempo. Apareceu e que tem vida. Só que aqueles atlantas já eram, já saíram de lá, já sabe, se libertaram, talvez por isso tenha aparecido. E essas coisas estão acontecendo atualmente nas nossas memórias. Se liberte da prisão que não deixa você se ver. Se liberte da prisão que te amarga o peito. Se liberta da prisão que faz com que você se sinta livre no espaço que você projetou para conviver com você e não viver em você. Aquele espacinho, sabe? O medo é o fracasso. O medo é a vitória dos incautos. O medo é a vitória daqueles que estão fazendo guerra, porque eles põem medo nos outros. Mas por que também o medo projeta eles para o mal? Porque eles não querem que o bem avance. Entenderam? Estamos aqui à mercê de nós mesmos. E vamos sair disso? Entre em contato. 11 99675 5250 é o meu WhatsApp, vão lá na bio. Falar-me qual é o grupo, vai ter uma vivência agora no dia 1º de dezembro que vai ser maravilhosa. É muito mais que uma vivência, é o primeiro dia do último mês, onde nós vamos fazer um trabalho fortíssimo. E esse trabalho fortíssimo vai levar 21 dias, dando espaço de um dia entre o outro, vai ser todinho nos dias ímpares. Porque ele vai ter que ir até o dia 31, onde você vai fechar o ano de 2024. E com decreto verdadeiro, você vai entrar em outro número ímpar, que é o primeiro dia do ano, com outro decreto. Você vai sair disso, tenha certeza. Mas tudo isso, entre em contato para ter mais informações. Gratidão, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.